Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Este é o quarto episódio da nossa série Integra, classe para novos membros. Eu sou o Anderson Pereira, pastor sênior da Igreja Palavra da Vida, e no episódio de hoje eu vou apresentar para vocês dois temas muito importantes dentro do Integra, que é entender o que é membresia, o que é igreja e também por que fazer parte de uma igreja. Nos dias atuais, nós percebemos que há uma compreensão equivocada a respeito do que é ser igreja, do que envolve pertencer a uma igreja, do que é estar inserido numa comunidade de fé. Muitas pessoas procuram uma igreja para satisfazer seus desejos carnais. Ou não digo carnais no sentido pior do desejo da carne, mas com a obra da carne inclinado para, digamos assim, os seus próprios interesses, seja por cargo, seja com a tentativa de estar em evidência ou qualquer outra coisa do tipo. Então, aqui na Palavra da Vida, nós temos e prezamos para que as pessoas compreendam a essência do que é pertencer a uma comunidade da fé e entender que estar inserido em uma comunidade da fé, estar inserido no corpo de Cristo, ser inserido no corpo de Cristo, é muito mais importante e vital do que exercer qualquer função, qualquer atividade eclesiástica dentro de uma estrutura organizacional. É claro que ela é importante, organiza, como o próprio nome já diz, as pessoas não se sentem perdidas, as pessoas sabem os funcionamentos dos processos, e isso é muito importante para qualquer organização que está instituída. Mas a igreja ela é o corpo de Cristo. E como corpo de Cristo, nós precisamos entender e compreender a necessidade que temos de realmente avançarmos aí como nesse entendimento. E as pessoas precisam entender, olha, por que eu faço parte de uma igreja? Por que existe igreja? Eu não posso buscar a Deus sozinho. Eu preciso de uma igreja para ter uma vida espiritual sadia. Eu preciso? Então, nós vamos, neste quarto episódio da série, entender um pouquinho sobre isso. Bora lá? Então, o primeiro ponto que eu quero comentar é sobre a própria questão da membresia, ser parte. O que é membro? Membro, e talvez você já tenha ouvido de pessoas que, de certa forma, se aproximaram de uma igreja. Olha, eu não quero uma função, eu só quero ser membro. Membro todos devem ser, né? 1 Coríntios 12, 19 diz: se todos, porém, fosse um só membro, onde estaria o corpo? Ou seja, é um corpo só, composto por vários membros. Isto é a igreja. Paulo usa diversos exemplos para comparar a igreja. Ele fala de edifício, ele fala da lavoura de Deus, ele fala de um corpo. E a questão do corpo é maravilhosa, né? A questão da lavoura na ideia de um planta, outro rega, mas quem dá o crescimento é o Senhor, na ideia do edifício em que o fundamento é Cristo e nós vamos construindo em cima desse fundamento, mas a ideia de corpo mostra a unidade da igreja, mostra a importância de nós entendermos igreja. E aí eu trago uma palavra sobre a igreja visível e a igreja invisível. Por quê? Porque no português, igreja tem vários significados. Tá? Se nós pegarmos o grego, nós vamos ver que eclésia chamados para governar, chamados para fora, era uma comunidade que decidia. Essa era a ideia da eclésia. No português, você pode chamar igreja de uma denominação, uma igreja local de um bairro, né? A igreja como instituição e a igreja como o corpo invisível. Então,
E dentro desta igreja é inegável que existe, tá? Aqui diz pode haver, mas existe. Há de fato pessoas não regeneradas na igreja visível. Nós, pelo menos na palavra da vida, nós temos aí lutado e vivido para que nós sejamos uma igreja de nascidos de novo. Pode haver? Pode, mas nós estamos trabalhando para que não haja pessoas não regeneradas, pelo menos aquelas que frequentam, né, periodicamente. Pode ser que alguém esteja visitando, pode ser que alguém esteja se aproximando, e ela não ser regenerada pelo Evangelho, mas aquelas que frequentam periodicamente, aquelas que membraram no corpo, fazem parte da comunidade, fazem parte da família da fé, elas precisam ser regeneradas. Então, aí a gente pode dizer que a igreja é composta de ambos, crentes e incrédulos, alguns verdadeiros cristãos, outros cristãos nominais. Então, a igreja visível ela é composta, sim. A invisível ela é composta pelos salvos de Jesus, né? Todos os crentes, e aí não é a palavra da vida, não é a igreja A, B, C, D, E, são todos aqueles que professam Jesus como o Senhor das suas vidas, né? E isso é importante nós compreendermos. Então, o que é uma igreja? O vocábulo eclésia ou eclesia significa ajuntamento popular e eram as assembleias locais da antiga Grécia onde os magistrados decidiam a vida jurídica dos cidadãos. Então, chamados para fora, chamados para governar, chamados para decidir. No Novo Testamento, igreja designa uma congregação local ou a comunidade dos redimidos, ou a igreja invisível e universal. Então você vai ver, né, igreja no Novo Testamento como Paulo saudando a igreja que se reunia na casa de Áquila e Priscila, por exemplo. Era uma comunidade local, uma congregação local de pessoas que seguiam a Jesus. Ou a igreja universal, né, aquele sacerdócio real, povo adquirido, nação santa, que é composta pela igreja invisível e universal, ou seja, invisível no sentido de que ela não tem, você não enxerga ela visivelmente, porque ela é composta universalmente por pessoas de todas as línguas, de todas as nacionalidades, todos aqueles que professam Jesus como seu Senhor, ok? Então, a igreja, ela é um povo, ela não é um lugar ou uma estatística. É claro, a gente fala igreja, palavra da vida, ela é uma instituição, ela tem um CNPJ, ela tem um estatuto, ela tem, ela tem lugares onde elas se reúnem, mas quando falamos de igreja, tá? A igreja invisível, ela é um corpo unido a Cristo, e Cristo é o cabeça. Então notem que não há espaço para os meus, digamos assim, os meus desejos, no sentido de o meu interesse pessoal, o meu interesse individual. Aqui o interesse é do corpo, o interesse é do coletivo. As pessoas precisam entender isso, né? O meu interesse precisa convergir com o interesse do corpo e convergir em Cristo. É isso. E é uma família unida por meio da adoração ao seu Senhor. Por que, igreja? Para adorarmos, para celebrarmos, para proclamarmos o Evangelho, falarmos do amor de Jesus, da justiça, da necessidade do arrependimento, da ira vindoura, da necessidade de remissão dos pecados, da justificação, da necessidade de uma vida de santificação, e isso, como igreja, a gente projeta para o nosso dia a dia, fora das quatro paredes. Então, a igreja é um grupo de pessoas que se reúnem regularmente, falando da igreja visível, né? Falando da palavra da vida. Talvez isso não fique muito claro, se você já passou por alguma igreja evangélica, ou até mesmo vem, por exemplo, de uma matriz cristã, mas não protestante, como é o caso da igreja católica, talvez você não entendia muito bem o que era igreja. A igreja visível, então tem duas. A igreja invisível, que é todos os crentes em Jesus, de todas as nacionalidades, de todas as eras do cristianismo, e independente de placa, tá?
E existe a igreja visível, que é aquela que você enxerga, que você vê a denominação. Então, falando aqui, particularmente, Palavra da Vida. É um grupo de pessoas que se reúnem regularmente, que confessam e dão evidências de que foram salvas apenas pela graça de Deus. Ou seja, nós não somos salvos por nossas obras. Nós não entendemos isso. Tá? Ou melhor, nós entendemos que ninguém é salvo por obras. Isso é a verdade da palavra de Deus. Paulo vai dizer aos Efésios: pela graça sois salvos, mediante a fé. Não vem de vós, para que ninguém se glorie. Não é por obras para que ninguém se glorie. E tão somente para quê? Salvo para a glória e por meio da fé em Cristo somente. Então, isso é a igreja. Ok? E agora, por que unir-se a uma igreja? Primeiro ponto, para assegurarmos a nós mesmos que somos salvos. Quando estamos em igreja, nós recebemos encorajamento, motivação, auxílio, exortação, ou seja, somos disciplinados. Paulo vai dizer em 1 Coríntios 11, quando somos disciplinados pelo Senhor, somos disciplinados para não sermos condenados com o mundo. E a disciplina, ela só acontece na vida em igreja. Porque as pessoas que dizem, eu não preciso de uma igreja. Você acha que alguém, essa pessoa conseguirá ser disciplinada à luz da palavra quando ela estiver errada? Ela se autodisciplinará? Quase impossível. Muito, é improvável. Então, quando nós estamos em igreja, e eu saio, ou talvez perco o foco, alguém me exorta. Eu exorto, alguém me ensina, eu ensino, alguém me instrui, eu instruo, e aí nós vamos nos encorajando e nos motivando e amadurecendo como igreja, como diz Paulo aos Efésios, no capítulo 4, que Deus deu para a sua igreja uns para apóstolos, outros para mestres, outros para pastores, profetas, evangelistas, para o aperfeiçoamento do corpo de Cristo. Ou seja, o corpo de Cristo vai se desenvolvendo, vai criando maturidade, vai crescendo e assim alcançando cada vez mais a intimidade com o Senhor. E na igreja onde que nós podemos ajudar os irmãos, amá-los, viver a vida em uma vida de obediência à palavra de Deus, de adoração e louvor a Deus. Eu sempre digo, é aqui que nós nos relacionamos verticalmente e horizontalmente, porque evangelho é isso, essas duas relações. Você não pode dizer que se relaciona com Deus se você não consegue se relacionar horizontalmente com seus irmãos, porque o corpo de Cristo é composto pelas pessoas que fazem parte da igreja. Então é impossível dizer que ama Jesus e não amar o corpo de Cristo. Segundo, nós nos unimos a uma igreja, você pode se unir a uma igreja para evangelizar o mundo. Há uma comissão, uma grande comissão ao qual todos nós somos chamados. Ide, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Marcos vai dizer, ide pregar o evangelho a toda criatura, ou seja, é um chamado para todos. E juntos como corpo, nós temos mais eficiência, pensamos melhor, agimos melhor, temos mais coesão, temos mais coragem, juntos tornamos visível ao mundo o corpo de Cristo, né? Exalamos esse amor, isso é muito importante, né, na evangelização. Terceiro, por que unir-se a uma igreja? Mostrar a verdade do evangelho, mostrar que o cristianismo é verdadeiro, combater a ideia falsa de que os cristãos são pessoas detestáveis, que se opõem a tudo e a todos, né, de forma autojustificada, quebrar essa ideia, esse paradigma que se tem do cristianismo, claro, mostrar a mensagem das boas novas que é verdadeira, ou seja, não há várias verdades, a verdade não é relativa, a verdade é uma só, a verdade é uma pessoa, que é Cristo, e ela está escancarada no seu evangelho. Tá? Quarto, para cooperar na edificação dos outros. Se Paulo diz que é nessa edificação que nós vamos criando maturidade, então nós precisamos entender
que é no corpo que a gente edifica uns aos outros. Você diz que ama os irmãos, mas não se interessa por eles, né? Vem à igreja somente quando gosta dos sermões, da música? Não, né? O verdadeiro interesse deve também ser os outros, a edificação dos outros, pois Deus usa os demais irmãos para a nossa santificação. Então, o corpo, né? Essa ideia do corpo, onde nós edificamos uns aos outros, cuidamos uns dos outros, pastoreamos uns dos outros. E este é o lema aqui na igreja Palavra da Vida. É um texto importante, né? De Hebreus capítulo 10, verso 24, 25, que diz: consideremo-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar, como é costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Então, a ideia de considerarmos uns aos outros é muito importante, e nós nos estimulamos aqui a partir do momento em que realizamos isso. Um outro trecho importante, que é 1 Coríntios capítulo 14, verso 12, diz assim: assim também vós, visto que desejais dons espirituais, procurai progredir para a edificação da igreja. Ou seja, o dom que você recebe é para edificação do corpo, edificação da igreja, edificação dos irmãos. Salmos 16, 3 vai dizer: quanto aos santos que há na terra, são eles os notáveis nos quais tenho todo o meu prazer. Então, o Senhor tem prazer na sua igreja, e a igreja é projeto de Deus, tá? A igreja é lugar para amar e ser amado, edificar, ser edificado. É onde nós estudamos, aprendemos, conhecemos a Deus por intermédio do estudo da sua palavra, preparando-nos juntos para a guerra espiritual que está posta, onde todos nós ou somos vítimas ou somos soldados de Cristo Jesus, certo? E quinto, para glorificar a Deus, nos unimos como igreja para glorificar a Deus. E aí, Mateus 5,16, palavras do próprio Jesus Cristo, ele vai dizer: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está no céu. Ou seja, tudo o que envolve a igreja é para glorificar a Deus. Nós nos reunimos como igreja, como corpo, nos cuidamos, nos amamos para glorificar a Deus. Vivemos como igreja para glorificar a Deus. Então veja a importância de entendermos o que é a igreja e também do porquê de unir-se a uma igreja. Ok? Então, rapidamente, este foi, aí rapidamente, um videozinho um pouquinho maior que os outros, né, 18 minutos já aí, a ideia de nós explicarmos o que entendemos como igreja e por que unir-se à igreja. Próximo vídeo você vai ver a respeito dos membros, né, como membrar, como fazer parte, o que envolve ser membro, direitos dos membros, responsabilidades dos membros e a nossa estrutura ministerial, certo? Espero que você tenha gostado, esteja gostando desta série. Ela é muito importante e ela tem justamente esse objetivo de fazer com que você conheça cada vez mais a palavra da vida. Deus abençoe você. Até o próximo vídeo.